Sejam bem-vindos ao Conexão Cultura, o programa que conecta você à cultura em São José dos Campos. E hoje eu vou entrevistar a Meire de Origem, essa mulher com tantas atribuições que eu não sei nem por onde começar, gente. Ó, ela é rapper, MC, apresentadora, cantora, compositora, arte educadora e produtora cultural. Os projetos dela sempre ligados aí ao hip hop, né, Meire? É isso aí. Porque eu até fiquei pensando assim, por onde que eu começava a falar de todas essas atribuições suas? E aí eu escolhi, né, começar com rapper, MC, porque acho que já diz um pouco, né? Seus trabalhos sempre são ligados ao movimento hip hop, né? É, na verdade, bom, sou mãe também, né? Que é essa é uma coisa à parte aí, né? Mãe da Juju, da Júlia, aliás, um beijo, filha, minha pequena grande mulher de 18 anos, né? Mentira! Vai completar 19 agora. Esse ano. Pois é, o tempo passa, voa, né? E assim, realmente, de fato, assim, eu faço algumas coisas, assim, o meu local de fala mesmo é o movimento hip hop, né? Que foi através desse movimento que eu me ingressei nas artes, né? Hoje eu me entendo como uma artista regional, né? Multifacetadas aí, né? Como você falou. Um monte de coisa. Faço algumas coisas, né? Mas foi através do movimento hip hop que eu me conectei com a arte, assim. Claro que antes já é uma coisa que vem lá de trás, né? De família, de ancestralidade e tudo mais. Mas foi através do movimento hip hop que eu cheguei aqui. Então, devo tudo a esse movimento. Que é a minha paixão. Como que foi a sua entrada, assim, no movimento hip hop? Você tem lembrança de quando você, sabe, teve contato? Bom, eu comecei a cantar rap, eu tinha 15 anos, né? Eu tenho 37 hoje. E quando eu comecei a cantar, assim, na época, né, há 22 anos atrás, o rap ele era muito mais presente nas periferias. Hoje a gente tem muitos outros estilos, ainda bem, né? Assim, nós vivemos no Brasil, que é multicultural, né, muito plural. E isso é incrível, mas naquela época a periferia, assim, o funk, por exemplo, não era tão inserido nas periferias aqui, né, no interior, no estado de São Paulo e tudo mais. Então era o rap, você na rua, os fuscão, rapão, você colava na casa dos amigos ouvindo rap e tal. E eu senti que era uma possibilidade de eu conseguir externar algumas coisas. Eu venho de uma família que a gente viveu alguns conflitos em casa, assim, violência doméstica. Meu pai era um homem muito agressivo, né? Ele tinha muitos problemas com alcoolismo. E eu sempre falo, né, que nós da periferia, às vezes a gente não tem nem grana e nem também uma cultura de procurar aí essa coisa da saúde mental, né? Inclusive, por isso eu tenho um programa que se chama Divã da Periferia, um projeto que se chama Divã da Periferia, que vai falar sobre isso, vai abordar essa temática, que é tão importante, né? Porque sem a nossa saúde mental em dia, a gente não é nada, a gente não faz nada, a gente não estaria aqui, né? Então, através do rap, através do hip hop, eu vi a oportunidade de conseguir externar, porque quando você vai num psicólogo, o que você faz? Você externa. E através da música eu tenho essa possibilidade, sabe? De colocar pra fora e ainda, olha que legal, né? Poder ainda representar outras mulheres, outros manos, outras minas, outras monas, que de repente se sintam, né, representadas de fato aí pelas coisas que eu trago, né? Nas minhas vivências, nas minhas letras. Então foi assim, nessa idade, aquela idade da rebeldia, né? Eu saí da casa dos meus pais muito cedo por conta disso, fui morar com uma tia, minha mãe me deixou na casa de uma tia, no Campos dos Alemães, que é uma periferia de São José. E foi ali no Campos dos Alemães o primeiro contato ou foi antes? Foi ali no Campos. Antes já tinha, né? Porque assim, eu já ouvia muito, mas eu morava na Pousada do Vale, no Cajuru, e nessa época era um contexto tipo o Rio, eu andava de cavalo. Uau. Entendeu? Então, assim, era um outro contexto. E aí eu tive esse impacto, inclusive cultural, muito forte quando eu fui pra essa região. E aí eu lembro que uma vez a minha irmã chegou na minha casa, veio me visitar, né? E ela falou assim, olha, eu tô indo numa igreja que tem uma galera que anda com umas roupas que nem você anda, assim, que fala que nem você. A gente não foi criada juntas por conta desse contexto, né? E aí ela falou, que você não quer ir lá, não? E eu tava passando por umas coisas, assim, bem complicadas, inclusive com a justiça. E aí eu falei, igreja, né? Poxa, igreja. E a gente vem de um contexto familiar evangélico, sabe? Nós crescemos na igreja. Tanto que meu nome de batismo é Cimeira e minha irmã é Simara.
Nós éramos uma dupla. Dá pra fazer uma duplinha. Nós éramos. Ela canta também, toca piano, enfim. Em casa, meu irmão Silas também toca violão. Todo mundo em casa, assim, faz alguma coisa. Mas aí eu fui conhecer e quando chegou lá tava rolando mesmo, assim, aquela movimentação. Só que era essa movimentação, tipo, sem álcool, sem drogas, sem, enfim, toda essa coisa. E eu achei aquilo fantástico. Eu falei, nossa... Cara, eu fiquei apaixonada, assim. Aí eu falo, a igreja não ficou, mas o hip hop ficou, né? Tá até hoje. Ali foi onde eu falei assim, poxa, eu acho que de repente dá pra eu fazer isso aqui, porque eu já cantava. Então a galera que já conhecia, minha irmã já foi apresentando, tal. Ah, ela canta, não sei o quê. E aí a gente já começou a montar uma banda com o pessoal. E aí, tipo, a galera tocava bateria, baixo, violão, enfim. E eu cantava rap. Foi ali que você começou a compor, então? Compor eu já compunha antes também. Porque, na verdade, assim, eu fazia poesia. Rap, pra quem não sabe, é uma sigla de ritmo e poesia, né? Então eu já fazia muita coisa, tanto que minhas primeiras composições de rap, eu peguei essas coisas que eu tinha escrita lá atrás e transformei isso em rap, sabe? Essas poesias, essas coisas, esses pensamentos, né? Você pensou, tipo, na melodia pra virar a mesma batida? E aí foi fazendo assim, mas foi basicamente isso. A igreja, ela teve um papel bem importante, assim, nessa primeira fase aí, e aí, dali pra frente, foi só... alegria e luta, muita luta. Melissa, começou a falar, né, lá no começo, com a sua família e tal, pelos desafios que você passou ali na sua casa. Eu quero falar sobre ser mulher, porque esse é um assunto muito presente nas suas músicas e tal, né? Começou daí, veio daí essa vontade sobre falar o que é ser mulher, como é ser mulher no seu meio, os desafios que você enfrenta lá, e não só no hip hop, mas, né, ser mulher. De modo geral. Eu acho que a arte, ela desempenha esse papel bastante importante, que é na educação e educação de gênero, educação, enfim, né? Porque a arte, ela chega em lugares que às vezes o poder público não chega, ela chega em lugares que às vezes a educação convencional, professores, português, matemática, não chega, né? A arte está lá, em todo lugar tem música, tem, né? Enfim, tem arte como um todo. Então eu acredito muito nesse papel, eu acredito muito que não tem como desvencilhar desse papel. E por eu ser uma mulher e ter vivido muito as questões, né, esses desafios que as mulheres vivem na arte para poder conseguir fazer com que suas artes reverberem mesmo, né, fazer com que elas cheguem, né, para mais pessoas e tudo mais. Eu acredito que, através disso, eu pensei que pudesse ser uma porta-voz, né, e falar por outras mulheres também, para que essas pessoas pudessem se sentir representadas e conseguissem viver num país um pouco mais justo do que eu vivi lá atrás, do que minha avó viveu bem mais lá atrás, minha mãe, né, e que as gerações futuras consigam, né, ter um pouco mais de facilidade, talvez, e um mundo, um Brasil, uma São José dos Campos mais igual, né, com mais oportunidade pra gente, seja na política, seja na educação, seja nas artes, né, seja no jornalismo, né. E você usa muito a sua música como instrumento para falar disso, eu vi, né, pelas suas letras. Tem alguma, assim, que você destaca? Eu gosto muito da Profecia. Eu acho que ela fala muito sobre isso, ela fala na história da avó, viu onde é o seu lugar, não é lavando louça e nem na sala de estar. Por ela e por todas, na noite escura, vivendo sem culpa e sem se limitar. E sem pensar no amanhã, um dia de cada vez, pra não pirar nem se matar. Porque a gente, é sobre isso, né? É aquele eterno conflito que até a própria sociedade faz com a gente, né? Onde é o lugar da mulher? E a gente acaba se perguntando onde é o nosso lugar, né? E o lugar da mulher é onde ela se sentir confortável, é representando outras mulheres. Até porque somos maioria. Sim, e os que não são mulheres, nós parimos. Verdade. É sobre isso. Legal. Agora vocês ficam com um trecho de Profecia e a gente já volta. Cansada e criando asas, ela mudou, não quer ficar em casa. Viu que seu lugar é a rua, na companhia as mana que abraça. Tá ligada que é sangue bom e que sua missão não agrada não. Resolveu ganhar o mundão atrás do cifrão e da satisfação. Já sabe onde quer descansar, mas hoje o rolê é aglomerar. Nem tenta aprisionar passarinho enjolado, não sabe voar. Na história da avó, viu onde é o seu lugar. Não é lavando louça e nem na sala de estar. Por ela e por todas, na noite escura, vivendo sem culpar e sem se limitar, e sem pensar no amanhã, um dia de cada vez, pra não pirar nem se matar. Sabe de nada, inocente, cê pensou que eu tava carente.
Eu tava carregando pente na contenção pra bater de frente. Com gás e disciplina e foco na mente. Não mexe com a gente, mexe não, nós é linha de frente. Comigo meu exército das manas, quebrando as correntes. Não mexe com a gente, nós é linha de frente. Não mexe com a gente. Estamos de volta aqui então, eu com Meire de Origem, e a gente encerrou outro bloco falando sobre o seu trabalho aí voltado para as mulheres, mas em relação às letras, né? Você também desenvolve várias oficinas, tem outros projetos culturais. Tem projetos assim voltados para a mulher também? Sim. Então, como a gente falou aqui, o meu campo de atuação, ele é assim, na sua grande maioria, 80% ou mais, voltado para as mulheres, porque eu sou mulher, né? Sou mãe de uma mulher, filha de uma mulher, neta de uma mulher, então, enfim, as mulheres estão presentes na minha vida. E também porque eu faço parte do movimento hip hop, que é um movimento majoritariamente masculino, né? Composto na sua grande maioria por homens. Embora nós mulheres hoje sejamos já uma quantidade, uma parcela bacana de minas e monas, inclusive também, mas essa quantidade é tudo muito novo, assim, há pouquíssimo tempo atrás, embora as mulheres sempre estiveram presentes dentro do movimento, a nossa história ela foi muito apagada, muito invisibilizada, enfim, como na sociedade de modo geral, né? Nós fomos muito silenciadas. Então a gente hoje é meio que um clamor para que as pessoas escutem as nossas vozes, para que as nossas histórias sejam contadas por nós, para que a gente possa ser protagonista das nossas histórias. Então a gente faz oficinas de formação, até porque uma das ideias é o hip hop, a arte, como um instrumento de transformação social, né? Então é essa coisa, para além do entretenimento, chegar, cantar, curtir, né? É uma coisa para formação mesmo, para aquela pessoa levar aquilo para casa e de repente aquilo impactar na vida dela de uma maneira positiva, assim, né? Enfim, esse movimento de transformação social mesmo humana. Eu vi os projetos seus que acho que tem esse mini doc MCs Mestres de Cerimônia, focado ali em mostrar o trampo dessas mulheres, né? Sim. Trazer um contexto de 22 anos atrás, porque eu tô com quase 40, guardar na memória muita coisa. E eu lembro que quando a gente teve contato com o hip hop, os grupos eles eram muito fechados e muito rivais. Então, para você chegar e conseguir cantar num evento, era muito difícil. Então, assim, era difícil fazer rap, ser aceita, porque, por exemplo, os convites, a grande maioria dos convites, era pra você fazer back vocal. E eu falava, parça, mas eu não quero ficar fazendo back vocal, mano. Eu quero fazer rima, parça. Eu quero chegar e falar o bagulho. Às vezes as pessoas, elas não vão acreditar no seu sonho, mas quem tem que acreditar é você. É você. Vai lá e faz. Então, o Minidoc, ele é bem interessante, ele foi um projeto que a gente conseguiu arrecadar fundo, através do fundo, né? A gente fez financiamento pelo Fundo Municipal de Cultura. Na verdade, foi a Lei Aldir Blanc, foi bem no início da pandemia. E ele retrata a história das mulheres, essas mulheres que foram invisibilizadas, as mulheres MCs de São José, desde o final dos anos 80 até os dias atuais. Então, tipo assim, a gente mostra que essas mulheres, elas já estavam lá, fazendo rimas com 12, 13 anos de idade e tal. E aí tem, assim, vários outros, não só documentários, mas outros projetos que a gente faz parte, inclusive, enquanto coletivo, eu faço parte de um coletivo chamado Triluna, que aí, nesse coletivo, são mulheres do hip hop que fomentam a cultura hip hop, mas aí a gente tem grafiteira, tatuadora, enfim, big girl, né, que dança, enfim, MC, e aí tem a galera também que a gente chama de quinto elemento, que é essa galera que passa essa coisa do conhecimento, né, que articula mais, né. Os arte educadores até, né? Também. E a galera da articulação, porque às vezes a pessoa, ela não dança, ela não canta, mas ela não precisa fazer isso necessariamente para fazer parte do movimento hip hop, porque é tão grande tudo isso que tem lugar para todo mundo. Sim. E, você vê esses clipes seus até com várias outras mulheres, você tem muita parceria, né? Até esses clipes que a gente falou aqui na Luta, Profecia Extrema, a mulherada, a galera, eu também já vi um clipe seu com o Dendê, você tem várias parcerias, a gente já passou no programa do Dendê, inclusive. Salve, Dendê! Tem muita parceria, tem, sei lá, algum preferido, seu algum clipe, alguma parceria especial aí?
Ou alguma história pra contar que acabou nessa parceria? Poxa, é difícil falar de um Escolher preferido. É difícil falar de um preferido. Vai um que tocou agora. Mas eu gosto muito de Origem Africana, que é o meu primeiro videoclipe junto com a Preta Ari, né? Nós tivemos um grupo chamado De Origem, por isso que Meire de Origem. E a gente não tinha grana pra gravar, assim, sabe? A gente cantava junto já desde 2006, 2007. E quando foi em 2013, eu já cantava desde 2001, Preta também já cantava antes. Em 2006, 2007, nós formamos esse dueto, que depois virou um grupo, né? Com a entrada da Dani. O nome? De Origem, o nome do grupo. É o nome do grupo. Até então era MC Meire e Preta Ari, a gente fala, dupla sertaneja. Aí depois com a entrada da Dani... Desde trás, a dupla sertaneja. Aí virou eu e esse negócio do sertanejo então. na minha vida. Você percebe, menina? Que coisa. E aí virou De Origem e tal. E quando foi 2013, nós ganhamos um festival chamado Mulheres MCs, onde a gente estava concorrendo com mulheres do estado inteiro, assim, sabe? E foi aquela fita meio Oscar, que a gente foi lá pra Galeria Olido, em São Paulo, aí lá na hora eles abriram lá e a gente ganhou em primeiro lugar. E aí ganhamos a gravação desse clipe, que foi produzido até no Vicentina Aranha, que se chama De Origem Africana. Eu recomendo, ouçam, tá? No canal do YouTube do De Origem. E aí foi muito lindo. E aí participa minha mãe, participa minha filha, participa a família da Preta. Tipo, então assim, foi o nosso primeiro filho. Enquanto artistas, assim, né, mulheres juntas na luta. Foi o nosso primeiro filho, então ele me toca bastante. Não, e você com a Preta Ari continuaram também, não pararam aí não? Foi o primeiro filho, e não paramos tem até hoje. A gente vai continuar, continuar saindo filho daqui. Continua a duplinha sertaneja. Com certeza. De origem africana, suburbana, consciente. O rap é a arma, o gatilho é a mente. Latino-americana, a chama que emana, a voz que canta. Meu canto é o canto do lamento de milhares. Minha rima traz história de Dandara a Palmares. Orgulho da raça está dentro do coração. Sou ativista feminina que procura a inclusão. Não procure ibope, meu pote está bem pra mim. Orgulho de mim mesma, com minha mãe eu aprendi. Todo brasileiro tem sangue crioulo, de gente valente como Mandela, entre outros. Sou crioula, sou forte, sou ativista, sou mulher, sou hip hop, capoeira, sou guerreira, sou axé. Sou de origem africana, sou latino-americana. Bobeio, chicote estrala, não me abala, não me engano. Foi assim que a vida me fez. Sou mulher, ser guerreira é a bola da vez. E quem é? E o que você já lançou muita coisa, né? Quantos anos de carreira? 22. Muita coisa, né? Você já lançou álbum? O que você tem, assim? Então, lançamos um álbum, né, pelo De Origem. Foi o primeiro? Foi o primeiro, é o primeiro e o único. E é por isso que eu falo muito da questão das mulheres, né, enfim. Fala mesmo, fala. Pode. Então, porque daí é isso, né, essa dificuldade que a gente encontra aí no cenário musical também, fonográfico, né, enfim, de modo geral. Mas, assim, eu espero que agora sejam anos diferentes, tem álbum novo vindo por aí, com certeza, Meire de Origem, Preta Ari, De Origem e outras mulheres incríveis que estão vindo. Então, assim, vamos reparar essa história aí, né, que a gente tem. Na verdade, o país, ele tem uma reparação histórica para fazer com todas nós mulheres e o hip hop com as mulheres do hip hop também, né. E lançamentos, assim, de clipes, videoclipes, tá vindo alguma coisa? Que videoclipe você tem? Tá vindo coisa nova, gente. O que Olha, você me pode sigam. Então, tem uma música nova vindo, já tá pronta. A gente tá em fase de gravação do videoclipe. Bom, como da Alquímica, eu não posso falar muita coisa, mas é com o Mateusão, bravo, como da Alquímica, que tá produzindo esse som. Vamos gravar o clipão agora. O som já tá pronto. Te falar que eu fiquei sabendo disso ontem. Gente, fica atento na TV Câmara porque esse clipe vai passar. É sério, vai passar no Sobe o Som, vai passar. E ó, a gente vai dar aquele intervalinho e a gente já volta aqui com a Meire. De volta com a Meire de Origem, agora no último bloco. Eu queria te perguntar, essas coisas todas que você faz, você tem uma preferida? Compositora, cantar, pergunta aí. Puxa vida, que difícil. Eu estou produtora cultural, mas eu sou MC, eu gosto de cantar. Acho que a música
É o que assim, me toca, assim mesmo. Assim. Se eu pudesse fazer só música, mas é que é aquilo, né? A gente tem que fazer o evento pra cantar muitas vezes, tem que fazer dinheiro, entendeu? Então é sobre isso, né? Então me contratem bastante. Se vocês me contratarem, talvez eu não precise ficar fazendo evento pra cantar. Olha que legal. Não, mas você quer cantar também, né? Então eu quero cantar. É isso, me contratem pra eu cantar. De compor e tal. Essa mulher é muito fera, gravar. letras. Eu acho que toda essa coisa, assim, essa magia assim, que permeia a música é muito fascinante. Assim, você compor, aí você vê aquele trabalho, sabe? Tipo, é um parto mesmo, assim, sabe? Aí você sofre pra esperar aquele momento, aquela ansiedade, aí até o momento final ali de você ver aquele clipe produzido. Eu amo audiovisual, né? Assim, sou fascinada. Meu, seus clipes. Eu sou fascinada. Eu amo audiovisual. Acho que conta uma história, assim, é isso, né? Assim, documenta aquele momento, né? Como fotografia também, amo muito fotografia. E mesmo no vale da sombra e da morte, tem um norte, não é sorte, seja forte. Apenas lute como pode, eu vim de lá de onde a filha chora e a mãe não vê. Eu aprendi de muito cedo que querer não é poder e que o poder está nas falhas mãos de quem nos detesta. Andrea me ensinou a aproveitar bem essas brechas. E se o foco é no topo, meu foco é nos menores. As menininhas da quebrada que já assinam os B.O. E aí acho que é isso, sabe? Acho que a música, assim, se eu pudesse escolher, se eu tivesse que escolher só uma coisa, mas eu acho massa produzir também, enfim, tudo isso é necessário, né? A gente precisa se colocar nesses espaços e ocupar ao máximo, né? É incrível ter você aqui à frente desse programa, né? Porque é sobre isso mesmo, é sobre a gente ocupar o máximo de espaços possíveis. E eu trago mulheres sempre que eu posso. Mulheres me atendam quando eu chamar vocês, porque eu quero vocês aqui. Incrível. Não, agora vamos falar, você está fazendo faculdade de jornalismo, né? Também mais uma coisa, e tá aí, você falou que está produtora cultural. E conta mais, assim, do programa que você está fazendo, né, com o SINDCT, né? Isso. Então, eu estou comunicadora, né, no SINDCT na Cultura, que é Comer de Origem, que é um programa, né, que vai ao ar pelo YouTube do Sindicato Aeroespacial, né? Eu sou contratada do Sindicato Aeroespacial, então 2 vezes por semana, é um programa lá, enfim, de entrevistas. Que assuntos que você traz? Culturais, assim, na grande maioria, mas a gente traz algumas coisas também voltado às questões sociais como um todo, assim, então, moradia, essas questões que atravessam especialmente a galera da periferia, sabe? Moradia, as lutas raciais, enfim, todas essas coisas que a gente precisa falar, né? Então a gente traz pessoas, enfim, assistam que vocês vão ver, vocês vão gostar 2 vezes por semana, programinha lá, várias pessoas incríveis. Só que aí, diferente do teu aqui, é que ele é todo 100% online. Então as pessoas estão na casa dela, eu tô na minha, a gente grava, troca uma ideia, a gente apresenta alguns clipes também, algumas coisas, alguns trabalhos, e é isso. Conectando as pessoas, né? Eu acho que é incrível isso que a pandemia, se a gente puder falar que teve algo de bom, porque assim, na verdade a gente teve 700 mil mortes, a gente teve, enfim, um cenário de horror, né? A proliferação aí do feminicídio, por exemplo, entre outras coisas, mas eu acredito que essa coisa do audiovisual mesmo, né, essa coisa das lives e tudo isso é uma coisa boa que fica e que também democratiza o acesso, porque de repente as pessoas que não têm grana para estarem aonde a arte circula, por exemplo, os centros das cidades, né, elas têm essa opção, essa oportunidade de ter acesso à cultura, né, porque hoje em dia quem não tem um celularzinho, né, então consegue ali conectar e ter acesso à cultura. Você acha que para você produzir tudo isso, bom, óbvio, com certeza foi importante você estar ali dentro do movimento hip hop, né? Mas o que você acha que foi mais importante que você tirou do movimento hip hop para você fazer tudo que você faz hoje, assim, o que ele te ensinou, né? O que te trouxe para você desenvolver? Tudo. Me ensinou tudo, né? Eu saí da escola muito cedo, assim. Com 13 anos, assim, eu já saí da escola, eu voltei a estudar, eu já era mãe, fui me formar no ensino médio com 25 anos, enfim, tanto que tô agora, né, fazendo faculdade, junto com a minha filha, inclusive. Ai, que bonitinha. Ela faz pedagogia. Da hora. E,
Então, assim, tudo aconteceu depois da minha filha, da minha maternidade, depois do hip hop. Assim, eu falo que eu tinha uma vida antes, uma vida depois, sabe? Eu acho que a arte, e não é só o movimento hip hop, isso vale para todas as pessoas, para todos os tipos de arte. Eu acho que a arte, ela tem essa coisa de te apresentar viés diferentes, sabe? De te possibilitar enxergar uma luz no fim do túnel, assim, né? Então, boa parte dos meus amigos já morreram, das minhas amigas já morreram, ou estão presos, né? Ou numa situação que, de repente, assim, não tão confortável. Não posso dizer que a minha situação ela é extremamente confortável, mas eu tenho o conforto que a arte me traz, né? E eu não me sinto só desde que o hip hop apareceu na minha vida, desde a minha maternidade. Então eu acho que é tudo. Não teria como eu falar que ele me trouxe uma coisa, porque ele me trouxe uma perspectiva de vida, e isso realmente não tem nada que pague, né? É muito. Mas tudo isso que você passou também, eu acho que foi necessário, não necessário, mas ele teve aí um resultado legal. Você não produziria o que você produz hoje se você não tivesse passado por tudo isso, né? Forja, né? Inclusive o sofrimento, ele forja a gente, né? Mas eu não quero sofrer mais, tá, vida? Tá bom? Ela já tô forjada já. Não, agora a gente vê... Mas assim, forja, claro que forja, né? Algumas coisas são necessárias para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E eu acredito que só o fato da gente estar aqui, essa nossa passagem na Terra, né? Quer dizer alguma coisa. Você veio aqui pra quê, entendeu? Viver com mais 200 milhões de pessoas, né? Enfim, numa terra, e aí, é só isso, né? Tem um porquê, né? Então eu acredito que é isso mesmo, a nossa evolução, sabe? O ser que a gente pretende ser lá na frente tem a ver com o que a gente é hoje, né? Com a sementinha que a gente está plantando hoje, os frutos que vão vir no futuro, né? Então, acho que basicamente é isso. E se a gente pode tirar algo de bom de tudo isso, né, que aconteceu, é a produção que você faz hoje, né? Então, ó, se a Mery teve que passar por todas essas coisas, né, pra produzir o que ela produz hoje, acompanhem a produção dela. A gente vai deixar tudo aqui pra te acompanharem, Instagram, Facebook, canal do YouTube. E ó, a gente fala da arte independente, né? Eu sou uma artista independente, mas a arte independente, ela depende muito. Ela depende muito que as pessoas comprem aquilo que a gente está vendendo, as nossas ideias, vamos dizer assim, né? E como que você compra? É R$0. É compartilhando, é comentando, é estando presente, seguindo. Então, é isso, é sobre isso, né? Valorizando esse trabalho que a gente faz, e a gente entrega tudo de coração, né? Colando nos eventos, assistindo, isso dá uma supervalorização falando pros também. amigos, pra família, e por aí vai. Então é isso, o pessoal vai falar com certeza. A gente vai deixar tudo aqui para vocês acompanharem a Mery, e o Conexão Cultura vai se encerrando por aqui, tá, gente? Vocês sabem, se quiserem assistir esse programa novamente ou qualquer outro que a gente já gravou, fica tudo disponível no canal da TV Câmara, lá no YouTube. E se quiser ver aqui os bastidores, se quiser sugerir pautas, ver as próximas pautas, é só seguir a gente no Instagram. Então é isso, até semana que vem no próximo Conexão Cultura.